Sigamos agora com a sexta parte da série O Verdadeiro Evangelho da Última Geração, com o tema Um Mistério Consumado. Muito bem, meus amados. Eu vou passar algumas passagens, nem todas eu vou ler, você pode anotá-las e depois conferir. É importante que você seja como um bereano. Confira todas as coisas, como fazia com Paulo, não é? Paulo ia lá e ensinava, mas os bereanos, eles eram, de fato, pessoas que queriam comprovar os fatos e pesquisavam para ver se as coisas eram assim mesmo. O que acontece? No tema de hoje, o mistério consumado, nós podemos entender e ver que no 10º capítulo de Apocalipse, capítulo 10 de Apocalipse, no cenário ali do grande desapontamento, um dia eu vou fazer um estudo só sobre essa questão do grande desapontamento, que está relacionado com o Apocalipse 10, nós encontramos algo muito estimulante para nós nesses últimos dias, nós que estamos buscando ser o povo de Deus, para mim e para você. E lá, entre o soar da sexta trombeta, e historicamente falando, a gente vai chegar à conclusão que o soar da sexta trombeta tem a ver ali com a queda do Império Otomano, que aconteceu no dia 11 de agosto de 1840. Isso a gente pode entender dentro do princípio historicista de interpretação apocalíptica, que está ali em Apocalipse capítulo 9, versículos 14 a 21. A gente pode depois, mais à frente, fazer um estudo sobre isso, enfim. E também o sonido da sétima trombeta, que tem a ver com a segunda vinda de Cristo. Isso está em Apocalipse capítulo 11, dos versículos 15 ao 19. Então vá anotando tudo aí. Então a gente vai verificar ali que a promessa, ou seja, a gente vai verificar a promessa de que justamente antes da proclamação do sétimo anjo, ou pouco antes da vinda de Cristo, se cumpriria o mistério de Deus. Se cumpriria o mistério de Deus. Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Tá? 10, verso 7 de Apocalipse. O que seria então esse mistério de Deus? Que mistério seria esse? Que mistério que será concluído nesses últimos dias? Nessa última geração que eu e você estamos vivendo? Paulo ele fala, por exemplo, sobre o mistério que esteve oculto dos séculos e diz que Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós e esperança da glória. Que texto que é esse? Anote aí, leia depois, confirme. Colossenses, capítulo 1, versículo 26 e versículo 27. Tá? Agora, o que Jesus está esperando, e conforme nós temos estudado, a gente chega a essa conclusão, ele está esperando ser o quê? Ser revelado algo em seu povo. Então, o que Jesus está esperando é ser revelado em seu povo. Ele ser revelado em mim e em você. Está entendendo? Ou seja, esse é o mistério de Deus, que será consumado antes de Jesus voltar. Antes de Cristo voltar, Jesus deve ser revelado em sua vida e em minha vida. Então, novamente, em Efésios, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele fala desse mistério ao longo do 3º capítulo de Efésios ali. É inclusive sua prece que o povo de Deus seja fortalecido em poder, pelo seu Espírito, no homem interior. Que Cristo habite, olha só, habite pela fé em vossos corações. Perceberam? Isso está no livro de Efésios, capítulo 3, dos versículos 16 a 17. Muito bem. A palavra coração aqui, ela significa, na verdade, dentro do contexto, significa mente. Entendeu? Mente. E o que Paulo, então, na verdade, está dizendo é o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aonde se encontra isso? Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Deu para entender? Então, isso significa ter a mente de Cristo. Ou seja, o Senhor ele tem que morar em nossas mentes, perceberam?
pela ação de quem? Do Espírito Santo. E ter o quê? Ter absoluto domínio dos nossos pensamentos. Antes de ele poder controlar as nossas ações. Você está entendendo? Então, antes que Jesus volte, dentro daquela controvérsia que a gente tem apresentado ao longo desta série, onde Satanás acusa a Deus e o seu governo, dizendo que a sua lei é injusta, que é impossível de ser guardada. E aí Jesus então vem a este mundo como um homem, e com a natureza humana, quando o mundo já tinha 4.000 anos de pecado. Foi nessa época, né, o mundo já tinha 4.000 anos de pecado. Nessa época que Jesus veio como um homem e venceu, mostrando que você unido a ele, como ele foi unido ao Pai, pode vencer também. Entendeu? Ou seja, quando isso acontece, então, a última geração, o povo de Deus, justifica a Cristo perante o universo. E fica aprovado perante todo o universo. E Satanás é mentiroso quando disse que é impossível guardar a lei de Deus. E que Jesus é verdadeiro. Porque o seu povo, através dos méritos dele, agindo na vida do seu povo, prova que é possível nessa geração corrompida, a mais corrompida de todas, permanecer fiel aos mandamentos de Deus. Ou seja, isso deve acontecer. Isso significa controle das nossas ações. Isso significa controle das nossas tendências. As nossas tendências herdadas e cultivadas para o mal. Elas devem ser controladas. Elas devem ser dominadas nessa geração. Para que o nosso caráter seja transformado e nós recebamos o selo escatológico de Deus. Inclusive, esse selo é na fronte. Por isso que fala de mente. Nós devemos ter a mente de Cristo, uma mente transformada. Isso significa vitória sobre o pecado. Ou seja, ele deve habitar em nós. Cheios devemos ser do Espírito Santo, até a inteira plenitude de Deus. Isso significa que se nós não nos rendermos totalmente a ele, então essa profecia não vai se cumprir e estaremos atrasando ainda mais a vinda de Jesus. Leia depois Efésios, capítulo 3, versículo 19, que fala dessa rendição, onde devemos ser cheios dele até a inteira plenitude de Deus. Agora, uma vez mais que façamos, Deus ele pode fazer muitíssimo mais que tudo quanto nós pedimos ou pensamos. Sabia disso? Segundo o poder que em nós opera. Efésios capítulo 3, versículo 20 fala isso. Efésios 3, 20. Então, Deus pode fazer muito mais que tudo quanto você pede ou pensa, segundo o poder em você opera. Mas o que está dizendo aqui? Tudo. Na questão de vitória sobre as fraquezas da nossa natureza humana caída, pecaminosa. No entanto, esse poder não pode operar em nós a menos que Cristo habite em nós pelo seu poder. Ele pode capacitar-nos a fazer coisas que são muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Agora, porque Deus é o que opera em nós, tanto o querer como o quê? O efetuar, segundo a sua boa vontade. Isso está em Filipenses capítulo 2, versículo 13. Eu quero então que o Paulo solte aí a vinheta vencer, como Jesus venceu, e agora eu vou ler alguns pensamentos interessantes que vão nos ajudar ainda mais a entender esses textos bíblicos que eu mencionei e o contexto que eu coloquei aqui também. Vamos para a vinheta vencer, eu já volto. Desde que o pecado entrou no mundo, Satanás atreve-se a dizer que é impossível ao homem caído vencer as suas tentações. Cristo, porém, veio desmascarar o enganador, ao vir a esta terra como homem e com os mesmos recursos que o homem pode hoje alcançar, resistiu às tentações de Satanás. A verdade para o tempo do fim, com Alexandre Bernardes. Olha agora alguns pensamentos aqui que eu quero passar para vocês. O primeiro deles: quando nós desculpamos o pecado e nos apegamos à perversidade de caráter, nós damos a Satanás um lugar em nossas afeições e rendemos a ele homenagem, tá vendo? Ou seja, quando nós desculpamos o pecado, quando nós dissemos assim, eu sou pecador mesmo, sou fraco,
Ah, Jesus foi Jesus, eu sou eu. Estamos dizendo, então, que Satanás tem razão no conflito cósmico ao dizer que é impossível guardar os mandamentos de Deus. Estamos dizendo que ele tem razão e que Jesus é mentiroso. Não é terrível uma coisa dessa? Outro pensamento. Cristo tomou providência para que o Espírito Santo fosse comunicado. Olha lá, comunicado a toda pessoa arrependida para ajudá-la a vencer o pecado. Está vendo? Então, Cristo, meus irmãos, ele veio aqui como um homem. Ele provou para você e para mim que assim como ele venceu unido ao Pai, nós, unidos a ele, podemos vencer como ele venceu. Agora uma pergunta. Você e eu, ousaremos acreditar nisso? Deus disse isso, não é? Como temos coragem de repente, não crer nisso, simplesmente porque a voz de muitos, talvez a maioria, dizem assim, não podemos parar de pecar até Jesus voltar. Não é o que a maioria diz por aí hoje, talvez muitos em sua sinceridade. Não podemos parar de pecar até que Jesus volte. Meus amados e amadas, há uma escolha que nós precisamos fazer. Nós vamos crer em Deus ou vamos crer na maioria? O Espírito Santo disse que Ele pode nos guardar de pecar. No livro de Judas diz isso. Leia lá o livro inteiro de Judas. Numa parte ali, Judas chega a declarar que Ele é poderoso para nos guardar de tropeçar e nos apresentar imaculados. Portanto, o Espírito Santo disse que Ele pode nos guardar de pecar. Você crê nisso, meu amigo? Você que está me ouvindo? Seja sincero. Hoje, você crê nisso? Você crê que isso é possível? O grande problema do povo de Deus hoje é a recusa de crer nele e buscar aquele relacionamento íntimo com ele. Aquele influxo do seu espírito. Ao invés disso, eles continuam apresentando desculpas para seus pecados. São essas escusas e desculpas que levam, meus amados, ao pecado. Não há desculpas para pecar. Não há. Se houver desculpas para pecar, nós estaremos justificando o próprio Satanás, autor do pecado. E estaremos, então, justificando a própria origem do pecado. Você está vendo aonde isso vai levando? Precisamos entender esse assunto. Esse é o assunto para o tempo do fim. Quando a igreja compreender esse assunto, e entender que todas as tendências herdadas e cultivadas para o pecado são possíveis de serem dominadas, e pela ação do Espírito Santo e pelos méritos da graça salvífica de Cristo agida em nós, é possível que elas sejam eliminadas do caráter? Então, um verdadeiro revivamento, não falso, vai acontecer entre o povo de Deus. Cristo derramará então o Espírito Santo em toda a sua plenitude, muito mais do que aconteceu em Pentecostes. E aí sim a igreja dará a última mensagem de misericórdia ao mundo e virá ao fim. Então Jesus está esperando que isso aconteça em minha vida e em sua vida. Não vai acontecer com toda a igreja. Mas Deus tem uma igreja, tem um povo. E quando este povo estiver preparado para isso, então virá o fim. Por conseguinte, rogo-lhe que fundamente suas crenças, ou seja, fundamentemos nossas crenças naquilo que Deus diz e não naquilo que o homem diz. Ou seja, uma compilação de todas as palavras sábias de grandes eruditos e teólogos, inclusive, do mundo, não é o que nós precisamos. Nós necessitamos é do assim diz o Senhor. Amém? É o que diz claramente na Bíblia. Se a Bíblia diz que é possível, não importa se uma pessoa até sendo ela erudita, um dos mais sábios, esteja dizendo ao contrário, não importa, temos que ir pelo assim diz o Senhor. Todo aquele que permanece nele, diz a Bíblia, não vive o quê? Pecando. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente. É isso que está querendo dizer o texto. Porque a semente de Deus permanece nele. E não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Leia depois 1 de João, capítulo 3, versículos 6 e 9. Fala sobre isso. Ou seja, esse não viver pecando, sabe o que significa? É você não continuar vivendo no sentido de ceder às suas tendências herdadas e cultivadas. É você então aprender agora a colocá-las sob o domínio da vontade de Deus. É assim que Deus vai aperfeiçoando o caráter cristão.
A palavra de Deus, meus amados e amadas, diz que nós não podemos pecar se verdadeiramente fomos nascidos de Deus. Ou seja, continuar dando vazão àquelas tendências, como eu falei. Se a sua mente permanecer em nós, se a mente de Deus permanecer em nós, e se em nós ele habitar, então nós teremos a mente de Cristo e andaremos como ele andou. Por exemplo, 1 de João capítulo 5, verso 18, diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Antes o guarda aquele que nasceu de Deus, e o maligno não lhe toca. Olha que texto poderoso. 1 de João 5, 18. Portanto, não pecaremos se Jesus Cristo habitar em nós. Por exemplo, se Jesus habita em você, cada momento da sua vida, você vai ceder à tentação? Por que você cede? Porque você se descuidou, perdão. Você se descuidou em algum momento e você então vacilou. Você deu brecha para Satanás. Ele aproveitou então aquela tendência hereditária que você tem para o pecado. E você deu vazão a ela. E portanto você então caiu. Então é isso que nós temos que entender. A palavra de Deus, por exemplo, a palavra de Deus diz que nós podemos vencer, de fato. Jesus habitar em nós. Isso se torna uma impossibilidade, né? Isso se torna uma impossibilidade, pois ele não é ministro do pecado. O que se torna uma impossibilidade? Alguém andar com Jesus e ainda pecar. Se alguém anda com Jesus e ainda comete pecado, então Jesus não pode estar habitando em nós, porque ele não é ministro do pecado. Se o Espírito Santo habita em nós, e se formos totalmente submissos a ele, não poderemos cometer pecados acariciados. Dizer que nos é impossível deixar de cometer aqueles pecados em relação às tendências herdadas e cultivadas que nós temos, ou seja, que é impossível deixar de ceder a elas, significa afirmar que o Espírito Santo é um pecador. Ele jamais levará alguém a transgredir a lei de Deus. Nossa fé tende a apegar-se às promessas de Deus, pois se tal não ocorrer, não podemos nos apoderar da força divina. E se não tivermos o poder de Deus em nossa vida, não temos condições de parar de cometer aqueles pecados. Ouça mais uma vinheta, novamente repetindo a vencer, para ficar bem claro na sua mente esse assunto, e eu já volto com mais alguns pensamentos do nosso estudo de hoje. Desde que o pecado entrou no mundo, Satanás atreve-se a dizer que é impossível ao homem caído vencer as suas tentações. Cristo, porém, veio desmascarar o enganador. Ao vir a esta terra como homem e com os mesmos recursos que o homem pode hoje alcançar, resistiu às tentações de Satanás. Muito bem. Olha alguns pensamentos aqui, ó. Esse é o primeiro deles. Preste bem atenção. O Salvador, quem é o Salvador? Jesus. O Salvador tomou sobre si as enfermidades humanas. Inclusive diz isso lá em Isaías 53, né, que ele tomou sobre si nossas enfermidades. Essa questão de ele tomou sobre si nossas enfermidades tem uma visão muito mais ampla do que apenas ele carregar a cruz por nós. Ele tomou sobre si, escute, as enfermidades humanas e viveu uma vida sem pecado, a fim de os homens não terem nenhum temor de que, devido à fraqueza de sua natureza humana, não pudessem vencer. Olha que texto maravilhoso, não é? Que pensamento interessante. Ó. Continua. Cristo veio para nos tornar participantes da natureza divina. Leia depois 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. 2 Pedro 1, 4, que fala dessa questão de participar da natureza divina. Para participarmos da natureza divina. E sua vida, olha, a vida de Jesus declara, comprova que a humanidade, ou seja, eu e você, unida à divindade, ou seja, a nossa natureza humana unida à divindade de Cristo, não comete pecado. Amém? Deu para entender? Quando nós nascemos de novo, quando a nossa natureza humana começa a participar da natureza divina de Cristo, isso se torna algo onipotente. E é isso que dá a vitória completa sobre todas as tendências herdadas e cultivadas que nós carregamos desde o nosso nascimento. Especialmente as herdadas e depois as cultivadas pela prática do pecado, quando a gente acaba cedendo às tendências herdadas. Mais um pensamento. Aquele que não possui, escute essa, aquele que não possui
suficiente fé em Cristo para crer que Ele pode guardá-lo de pecar, não tem a fé que lhe dará entrada no reino de Deus. Interessante, não é? Por quê? Porque quando Jesus vier buscar a sua igreja, não virá buscar uma igreja em pecado, mas uma igreja que aprendeu pela fé em Cristo a vencer o pecado. Algumas vezes, por exemplo, nós ouvimos pessoas dizerem que em Cristo não havia possibilidade de parar pecado, ou seja, que era impossível de cometer pecado. É claro, ele nunca pecou, é verdade, ele nunca pecou, mas alguns olham para Jesus como se ele fosse um Superman, como alguém que já tivesse vindo a este mundo, adaptado às circunstâncias deste mundo. E, portanto, não podemos viver uma vida como Jesus viveu. Alguns dizem isso, alguns pensam isso, algumas pessoas sinceras. Mas isso não é verdade. Olha esse pensamento que interessante, escute bem. Precisamos compreender que através da fé em Jesus, é nosso privilégio participarmos da natureza divina e assim escaparmos da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Continua. Então, somos purificados de todo pecado e de todos os defeitos de caráter. Não precisamos, isso aqui é importante, não é necessário, em outras palavras, retermos em nós nenhuma inclinação para o pecado. Está vendo? Então, essa é a obra que Cristo quer realizar em nós através do Espírito Santo. Eliminar de nosso caráter todas as tendências herdadas e cultivadas. Há muitos hoje, por exemplo, que estão acreditando que não podemos vencer o pecado até que Jesus venha. E aí sim opera um milagre de nos fechar dentro de uma redoma de vidro. De forma que não teremos então mais condições de pecar. Todavia, meus amados e amadas, não devemos pensar jamais que essa mudança terá acontecimento na vinda de Cristo. Pois então poderá ser muito tarde. Escute esse pensamento aqui, ó. Toda a preparação, todos esses pensamentos são baseados naquilo que a Bíblia diz na questão de vencermos. Estão entendendo? Ó, toda a preparação para o céu deve ser concluída aqui, agora. Quando Cristo vier, escute, nosso caráter não será mudado. Caráter não vai ser mudado naquele dia. Estes corpos, ou seja, os nossos corpos vis, serão mudados e transformados à semelhança do seu corpo glorioso. Mas não haverá naquele momento mudança moral. Caráter, meus amados, deve ser transformado aqui, antes daquele dia. Antes do fechamento da porta da graça. Antes que as pragas caem sobre os portadores da marca da besta. O corpo abatido pelo pecado é uma coisa, caráter é outra coisa. Escute essa agora. Quando Jesus vier, Ele não irá nos purificar de nossos pecados. Continua. Para remover de nós os defeitos de caráter. Ou curar-nos das fraquezas de nossos temperamentos e disposições pecaminosas. Continua ainda. Se for feita em nós essa obra, não é? Deve ser realizada antes daquele dia. Quando o Senhor vier, aqueles que são santos serão santos ainda. Nenhum trabalho será feito para remover deles os defeitos de caráter e dar a eles agora um caráter santo. O refinador não se assentará então para realizar o seu processo de refino e remover seus pecados e corrupção. Não. Isso tudo tem que acontecer nestas horas que vivemos hoje, nesses dias de hoje de experiência. É agora que esse trabalho precisa ser realizado em nós, continua. Muitos de nós somos pedras rudes da pedreira, mas quando nos apegamos à verdade de Deus, sua influência nos afeta. E ela eleva e remove de nós toda imperfeição e pecado de qualquer natureza. Está vendo só? Por que Apocalipse, capítulo 22, se você tiver a Bíblia em mãos aí, ou se quiser anotar o texto e ler depois, por que não é Apocalipse, capítulo 22, verso
11, diz assim, ó: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar. E o verso 12 diz, ó: eis que venho sem demora. Qual é o evento seguinte? A transformação do caráter. A vinda de Cristo. Eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Meus amados, quando a porta da graça se fechar, aquele que permitiu que o Espírito Santo aperfeiçoasse seu caráter, continuará com um caráter puro. Continuará com um caráter transformado. Mas aquele que não permitiu essa obra acontecer, continuará perdido, imundo e marcado com a marca da besta, perdido para todo sempre. Todos os casos estarão decididos, seja para a vida eterna ou para a morte eterna. Portanto, é um assunto importante para mim e para você nos dias em que vivemos. São dias solenes. Jesus hoje está lá como nosso advogado. Ele diz: filhinhos, digo-vos isso para que não pequeis. Se alguém pecar, temos advogado. Mas não significa que nós devemos continuar pecando, pecando e pecando. Não. Podemos levantar, segurar nas mãos de Jesus e permitir que Ele arranque de nós definitivamente essas deficiências pecaminosas. Para que ao olharmos para trás, vejamos que essas tentações não nos afetam mais. Eu, por exemplo, sou um ex-DJ. Quando eu decidi voltar para Jesus, no momento que eu estava afastado de Cristo, da igreja, eu ainda gostava de ser DJ, mas eu tinha tomado uma decisão de não ser mais. E com o passar do tempo, Deus foi tirando isso de mim. Essa vontade foi sendo tirada. E hoje o maior prazer que eu tenho é estar com vocês a cada domingo, pregando a palavra de Deus. É isso aí. Essa é a transformação de caráter que Deus quer. Quando Jesus regressar, será para glorificar seu povo, para que possam receber um corpo conforme o corpo de sua glória. Filipenses capítulo 3, verso 21. Porém, se não tivermos um caráter transformado à imagem do caráter de Cristo, nesta vida, nesses dias em que vivemos, não poderemos receber um corpo como o seu. Para recebermos um corpo como o corpo de Cristo, precisamos ter um caráter aperfeiçoado, semelhante ao caráter de Cristo. Vamos rodar a última vez a vinheta Vencer, e eu vou terminar com mais 4 comentários aqui, e aí terminando depois desses 4 comentários com a oração final. Desde que o pecado entrou no mundo, Satanás atreve-se a dizer que é impossível ao homem caído vencer as suas tentações. Cristo, porém, veio desmascarar o enganador, ao vir a esta terra como homem e com os mesmos recursos que o homem pode hoje alcançar, resistiu às tentações de Satanás. Eu quero ir terminando então com alguns pensamentos aqui. Um deles é o seguinte, escute só. Jesus se coloca como refinador e purificador de seu povo. E quando sua imagem, olha, escute, né? Eu tenho medo de falar olha, mas é rádio, então escute. E quando sua imagem estiver perfeitamente refletida neles, eles estarão perfeitos e santos e preparados para o arrebatamento. Deu para entender? Repetindo. Que perfeição é essa? Colocar sob o domínio da vontade de Deus todas as nossas fraquezas da natureza humana pecaminosa. Colocá-la sob o domínio da vontade de Deus. Satanás ficará com tanta raiva no tempo de angústia que não vai conseguir levar aquele remanescente a aceitar a marca da besta. Que ele virá com um decreto de morte. Você conhece essa história? Está em Apocalipse. É como se ele dissesse assim, já que eu não consigo então provar que é impossível guardar a lei de Deus, já que eu não consigo levá-los a cometerem pecado, já que eles são tão firmes assim como Jó foi, eu vou então matá-los, eu vou exterminá-los. Mas Deus salvará o seu povo naquele momento, amém? Deus lembrará de você, meu amigo e minha amiga. Mas você precisa permitir que esta obra ocorra em sua vida agora, antes que se feche a porta da graça. Um outro pensamento. Antes que venha, porém, esse tempo, ou seja, a segunda vinda de Cristo, tudo que é imperfeito em nós
terá sido visto e deixado de lado. O que quer dizer aqui? Todas as deficiências de caráter deverão estar subjugadas, colocadas sob o domínio da vontade de Deus. Eu sempre estou repetindo isso aqui para ficar bem claro na sua mente. Portanto, está muito claro que Deus conclama hoje seu povo remanescente para lançar a sua vida toda de pecado sob o domínio da vontade de Deus e permitir que Cristo viva sua experiência perfeita neles. Ou seja, o plano da redenção não se resume em apenas aquilo que Cristo fez por nós na cruz. Não é apenas a justiça imputada. O que é justiça imputada? Ela é acreditada. Você não pode se salvar a si mesmo. A salvação é pela graça por meio da fé no que Cristo fez por nós na cruz. É como se ele acreditasse na sua conta bancária um valor que você não possui. A salvação imputada, a justiça imputada é o nosso título para o céu. Mas a justiça de Cristo não é só imputada, ela é comunicada. A justiça comunicada é a santificação. E a santificação também é pela fé. Assim como a justiça imputada, que é aquilo que Jesus fez por nós na cruz, como nosso substituto, assim como ela é pela fé, a comunicada, que é a experiência que Cristo vai trocar com você agora de vitória que ele teve, ela é comunicada, ela também é pela fé. E ela é a nossa adaptação para viver no céu. Quer ver um exemplo? Você lembra daquela mulher adúltera? Jesus perguntou, aonde estão aqueles que queriam te condenar? Você se lembra da história? Isso aí. O que ela disse lá? Algum deles ficaram por aqui? O que ela respondeu? Você se lembra? Exatamente. Disse assim, ninguém. Não é ninguém ficou para me condenar, Senhor. Aí Jesus disse o quê? Nem eu o quê? Isso aí. Nem eu te condeno. Justificação pela fé. Mas acabou ali? Qual o restante? Vá e não o quê? Não peques mais. Santificação. Deu para entender? O plano da redenção não é só o que Jesus fez por nós na cruz, mas é também aquilo que ele faz em nós. Não é uma vez salvo para sempre. Essa ideia, por mais que pessoas sinceras a defendam, é uma ideia que agrada, desculpe a palavra aqui, é forte, mas é um caso de vida ou morte. É uma coisa que agrada ao diabo. Isso justifica Satanás ao afirmar que é impossível guardar a lei de Deus. Portanto, somente quando nós permitimos que ele venha habitar em nós, então, é que se tornará possível viver a vida que Jesus viveu. E eu termino então lendo aqui o último pensamento. Diz o seguinte: agora, enquanto o nosso grande sumo sacerdote, quem é nosso grande sumo sacerdote? Que está lá no céu agora intercedendo por nós. Jesus, não é? Agora, enquanto ele está lá, realizando por nós expiação. Por quê? Porque a expiação, ela começou na cruz. Justiça imputada. Mas ela continua no céu. Justiça comunicada. Você se lembra do santuário terrestre? O santuário terrestre, meus amados, é um exemplo daquilo que Jesus realiza hoje no céu como nosso sumo sacerdote. O cordeirinho que representava Cristo, quando ele era morto no pátio, terminava ali o ritual do santuário? Não. Aquele sangue era levado para dentro do tabernáculo. Portanto, a expiação começava ali e continuava lá dentro. Jesus, ele começou a expiação na cruz por mim e por você, mas continua no céu hoje como nosso advogado, nos dando poder, nos comunicando o poder, que é a justiça comunicada, a santificação, a adaptação para viver no céu. Nos comunicando o poder para vencer como ele venceu. Enquanto ele está lá no céu, fazendo expiação por nós, devemos procurar nos tornar perfeitos em Cristo. Nem mesmo por um pensamento, olha, escute bem, nem mesmo por um pensamento poderia nosso Salvador ser levado a ceder ao poder da tentação. Não havia nele pecado que Satanás pudesse usar para ter vantagem sobre ele. Esta é a condição em que devem encontrar-se os que estarão em pé no tempo de angústia que virá sobre o mundo inteiro. E eu termino dizendo o seguinte: é nesta vida que devemos afastar de nós o pecado, pois pela fé no
sangue expiatório de Cristo, isso é completamente possível. Meus amados, então você refletir bem neste momento. Não seria este momento de você buscar a Jesus? Não seria este momento de você realmente buscar o poder do Espírito Santo para agir em sua vida, para que Ele dê a você e a mim a vitória completa sobre todas as tendências herdadas e cultivadas para o mal? Se você crê nessa mensagem, tudo isso que você ouviu, não seria hoje o momento de você dizer assim: Senhor, eu creio, eu posso ter a mesma experiência de vitória que o teu Filho amado Jesus teve. Dizer isso a Deus, não é? Pai, eu creio que eu posso ter essa mesma experiência. Para que você, através da sua vida, e através dos méritos de Cristo agindo em sua vida, você venha desmascarar Satanás nessa geração. Deus quer usar você, meu amigo, para desmascarar nessa geração Satanás. E provar que é possível, sim, ser fiel e guardar os mandamentos de Deus. E dizer que é possível viver uma vida de vitória sobre o pecado. Você crê nisso? Não seria, então, hoje a oportunidade de você clamar para que isso seja uma realidade em sua vida? Oremos. Pai amado, nós nos entregamos a Ti. Nós estamos mais perto de Ti, ó Pai. Nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos. Nós temos a certeza que a vitória é certa. Porque o maior milagre, ó Pai, que o Senhor quer efetuar em nossa vida não é um carro zero, não é uma casa de luxo, não é muito dinheiro numa conta bancária, mas é a transformação do caráter, ó Pai. Porque um dia tudo será tirado de nós. Por queremos permanecer fiéis a Ti, ó Pai. Tudo nos será tirado. Mas a única coisa que deve permanecer entre o seu povo é um caráter aperfeiçoado. É um caráter, a imagem e a semelhança do caráter do Teu Filho amado Jesus Cristo. Ó Pai amado, nos abençoe, nos dê força para vencermos. Se temos um espírito, ó Pai, irritadiço, e perdemos a paciência fácil, o nosso problema é o apetite pervertido. Se de repente é falar mal de alguém, se de repente não é amar o próximo, se de repente é o egoísmo, enfim. O Senhor conhece nossas fraquezas. O Senhor conhece a nossa hereditariedade. Dai-nos força, Pai, para que, unido a Jesus, pela graça de Cristo, possamos vencê-las. Vencer todas essas fraquezas. Elimine do nosso caráter, nessa geração, tudo isso. E nos faça estar em pé naquele grande dia. Para que através de nós o Senhor venha ser justificado. E fique provado perante todo o universo que é possível guardar a Tua lei. E a Tua lei é o reflexo do Teu caráter. Aquela lei que Satanás atacou lá no céu, quando se rebelou contra Cristo. Portanto, ó Pai, o pecado não se levantará novamente, porque ficará claro perante todo o universo que é possível sim ser fiel e que não há necessidade de ceder à tentação. E que não há justificativa para o pecado. Portanto, o Senhor espera que isso aconteça em nossa vida. O Senhor conta conosco e eis-nos aqui, ó Pai. Use-nos para que essa obra ocorra hoje, agora, imediatamente. Pois o mundo está de mal a pior e nós queremos apressar a Tua vinda, ó Pai. E o Senhor conta conosco. Estamos aqui. Nos use. Nos dê a Tua graça. Pois através dela vamos conseguir alcançar todo esse chamado que o Senhor colocou agora nessa mensagem que nós estudamos nessa tarde. Esta é a nossa oração. Com a certeza que o Senhor a ouviu. Se nós fizermos a nossa parte, o Senhor fará a sua. Em nome de Jesus. Amém.